A superfície terrestre pode ser representada de diferentes formas, sendo que cada uma delas tem vantagens e inconvenientes e são mais ou menos adequadas de acordo com o que se pretende representar e analisar. Assim, as principais formas de representação da superfície terrestre são globos, mapas, imagens de satélite, fotografias aéreas, esboços cartográficos, mapas mentais. Vamos agora conhecer melhor cada uma delas. O globo é uma representação esférica da superfície da Terra. Tem como principais vantagens o de ser a forma de representação mais fiel da Terra, permitindo visualizar a forma correta dos continentes e a sua posição geográfica de uns em relação aos outros, pois respeita a proporção dos seus contornos e da sua extensão. O globo tem como principais desvantagens o de não permitir a visualização em simultâneo da totalidade da superfície terrestre, o de não possibilitar uma análise de pormenor das cidades, regiões e países e de ser de difícil transporte e arrumação. O globo é sobretudo adequado para representar a totalidade da superfície terrestre, permitindo, por exemplo, localizar continentes, países, cidades, rios, oceanos, entre outros. O mapa é uma representação plana de toda ou parte da superfície da Terra. Quando um mapa representa a totalidade da superfície terrestre, designa-se de planisfério. Com o desenvolvimento da tecnologia informática, surgiram os mapas digitais, que são mapas elaborados tendo por base fotografias de satélite, o que permite que a representação da superfície terrestre seja feita com muito rigor. Os mapas interativos estão associados a aplicações informáticas que permitem a interação do utilizador com a base de dados disponível, permitindo selecionar uma ou várias camadas de informação em simultâneo. A evolução tecnológica tornou possível ainda a elaboração de modelos digitais que permitem a representação tridimensional da superfície terrestre. Os mapas apresentam várias vantagens, nomeadamente no seu formato impresso, em que são de fácil transporte e arrumação. Quando são em formato digital, as vantagens mais evidentes são a sua fácil organização e atualização. Uma outra vantagem dos mapas é que permitem representar e visualizar em simultâneo a totalidade da superfície terrestre ou parte dela, como, por exemplo, um país. Como desvantagens dos mapas, podemos destacar o facto de apresentarem distorções na representação da superfície terrestre. Os mapas são adequados para representar diferentes porções da superfície terrestre, desde pequenas a grandes áreas. As imagens de satélite, como o próprio nome indica, são obtidas através de satélites que se encontram em órbita em torno do planeta Terra. Estas imagens fornecem-nos informações detalhadas sobre a superfície terrestre, nomeadamente ao nível do solo, mas também ao nível da atmosfera, sendo fundamentais para a previsão do estado do tempo. Uma das principais vantagens das imagens de satélite é o de permitir atualizar com regularidade vários tipos de informação sobre a superfície terrestre. As imagens de satélite, ao serem tiradas do espaço, têm a desvantagem de estarem dependentes de condições atmosféricas favoráveis, nomeadamente a ausência de nebulosidade. As imagens de satélite são adequadas em situações onde é necessário representar informação rápida e atualizável sobre a evolução de determinados acontecimentos, como, por exemplo, tempestades tropicais e o degelo das calotes glaciares. As fotografias aéreas são outra das formas de representar a superfície terrestre e são obtidas em altitude a partir de aeronaves como, por exemplo, aviões,
e drones. As fotografias aéreas permitem obter informação detalhada sobre pequenas áreas da superfície terrestre, podendo servir de base à elaboração de mapas. As fotografias aéreas têm como principais desvantagens o facto de apresentarem distorções da superfície retratada e de estarem dependentes de condições atmosféricas favoráveis, como a ausência de nebulosidade. As fotografias aéreas são adequadas para a recolha e representação de informação sobre a ocupação do território, como é o caso de áreas residenciais, ou para o estudo de catástrofes, servindo de apoio, por exemplo, ao planeamento do território. Os esboços cartográficos correspondem à representação simplificada de um determinado território. Os esboços cartográficos têm como principal vantagem o de permitir uma representação rápida e fácil da área a retratar. Os esboços cartográficos têm como principal desvantagem a falta de rigor cartográfico, pois o que está a ser representado não respeita a escala nem os procedimentos necessários para a elaboração de um mapa. Os esboços cartográficos adequam-se em situações onde a recolha de informação é feita a partir da observação direta e onde o objetivo é sintetizar e organizar informação sobre um determinado território. Os mapas mentais são representações de um determinado espaço geográfico conhecido, com base na percepção mental do indivíduo que o desenha. Os mapas mentais têm como principal vantagem o de permitir uma construção rápida e fácil da área que se pretende representar. Os mapas mentais têm como principal desvantagem o facto de não apresentarem rigor cartográfico, uma vez que são mapas elaborados manualmente e de acordo com a percepção mental de quem os constrói. Os mapas mentais adequam-se sobretudo para recolher informação sobre como uma pessoa percepciona um determinado espaço geográfico. Os mapas mentais também são úteis para dar indicações rápidas de como chegar a um determinado destino.